quero agradecer mais uma vez aqui aos que nos ajudaram e muito especialmente a Ana, que nos recepcionou, nos acolheu, nos conduziu lá nessa COP, que é uma novidade total para mim, foi uma novidade total para mim, que, como falou a Ana, acho que a primeira função, né, de um encontro como esse, o que a COP proporciona, é essa interação entre pessoas tão diferentes, de diferentes lugares, nas diferentes funções, mas alinhadas na temática. Para mim, especialmente, foi muito interessante poder ter uma imersão, né? Já que, imagina, governo, a gente é dominado pela pauta do dia a dia aqui, das dificuldades tantas que a gente tem da gestão pública brasileira, O microfone. Desculpe, Eduardo, desculpe. Fechar o microfone que entrou, por gentileza. É o Ricardo Piquet. Eu já fechei para ele. Pode continuar. Então, no Rio Grande do Sul, com os problemas fiscais, com as tantas questões que a gente tem na nossa rotina aqui, era um tema que eu, de forma muito transparente, não estava na ordem do dia para os entes subnacionais, né? Por isso que eu tenho até falado, não estava para os entes subnacionais, porque sempre foi algo liderado pelo governo nacional, né? Não estava na ordem do dia para nós, e porque, bom, as demandas são urgentes, eram outras aqui. Então, foi importante acho que duplamente, né? A COP, para mim, no sentido de fazer a imersão essa dentro da temática, entender a relevância do tema e entender o que lá fora se está falando e, ao mesmo tempo, eu para a COP, não para a COP, mas para talvez ajudar na maneira como posso a imagem de um país desgastado por conta da falta de liderança nacional. Não eu sozinho, né? Eu e todos os outros, se não me engano, acho que 14 governadores talvez tenham ido à COP. A 17. Natália, 17 governadores que foram à COP, que de alguma forma, espero que ao meu lado tenham ajudado a colaborar no sentido de demonstrar que apesar da falta de liderança, aliás, até não é falta de liderança, digo, mas se fosse só omissão, já seria grave. Mas não é só omissão, é liderança na direção contrária, né? Ele vai no sentido contrário, então é ainda mais grave. É um adversário, né, do tema. Então, a gente busca dar essa colaboração. É claro que eu sempre tive muitas boas reuniões lá que a Ana nos proporcionou, ministros de governos como da Alemanha, da Inglaterra, tivemos até mesmo um encontro com o Príncipe Charles lá, os governadores que estavam num determinado momento lá. Conversamos com lideranças de fundos que têm investimentos aí atrelados ao ESG e também tive com especialistas de transição climática, de transição energética, participamos lá do fórum sobre a transição justa, e para mim os temas ficaram ainda mais claros em relação ao que a gente já vem trabalhando aqui com apoio nas discussões que a gente fez. Aliás, estabelecemos até alguns contatos para nos permitir entender quais são as consultorias, quais são os caminhos que nós melhor devemos trilhar para atender especialmente 3 pontos que para o Rio Grande do Sul aqui estão claros que devem ser a nossa atuação, né? O descomissionamento das térmicas a carvão, né? Então, claro que esse processo desse descomissionamento ele deve envolver uma estratégia de reconversão econômica das regiões que são mais dependentes dessa economia do carvão, aí, da exploração do carvão e da geração de energia a partir do carvão. Então, a gente conversou lá com alguns especialistas em transição energética para colher alguns subsídios e também para conectar alguns pontos. E também já demandei lá tanto a Nathalie quanto a Ana sobre apoios nessa direção que a gente precisa ter para poder criar um plano estruturado que se sustente, né, diante das pressões que virão
gente sabe pela frente, né? Da incompreensão, ou seja, se nós não apresentarmos algo que seja razoável, factível, capaz de ser implementado, né, e que seja ao mesmo tempo ambicioso, audacioso para empurrar na direção correta, não se sustenta diante dos primeiros ataques que viriam a sofrer aí por conta da dependência econômica de milhares de pessoas, da economia toda que gira em torno dessa exploração do carvão. Mas isso está claro para nós e nós queremos, eu já encomendei ao nosso time aqui que a gente faça uma força-tarefa na direção de estruturar esse plano estratégico para essa reconversão econômica das regiões e que se inicie um processo, então, de diálogos e debates e construção dessa visão para que seja além da visão do governo, seja algo compreendido pela sociedade. Isso envolve o plano e a gestão, né, da implementação de um plano de descomissionamento dessas usinas. O que é também acelerado, inclusive, porque a Eletrobras não participou do último leilão de energia com a CGTE. Então, isso até acelera esse processo para que a gente possa correr mais rapidamente nessa direção. A transição da matriz energética do transporte é um outro ponto, né, que a gente identifica aqui que as emissões do Rio Grande do Sul são atreladas aí especialmente à mudança do uso da terra, né? O AFOLU, é isso, Nathalie, aqui? Vamos lá, para dizer, estou aprendendo aí tudo direitinho. Fala o que é AFOLU para o pessoal, porque eles vão achar que é um mantra, mas não é não. Agora eu vou ter que... Como é que é? O Forest? Agricultura, florestas e uso da terra. E uso da terra, land use, exatamente. Então, a gente tem esse ponto, que para nós é o que é maior emissor de gases de efeito estufa no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a gente está buscando fechar aí um investimento para fazer em pesquisa sobre qual é efetivamente a emissão gerada e qual é a capacidade de captura pela própria atividade e, a partir disso, quais são as técnicas de manejo que devam ser trabalhadas no sentido de reduzir emissões e aumentar essa capacidade de captura dessas emissões de carbono a partir da mudança do uso da terra. Então, acho que é um direcionamento que a gente está tomando e eu espero que a gente possa ter um plano aí estabelecido também nessa direção, em breve. A gente tem a questão que eu já falei do descomissionamento, onde também vamos precisar de um apoio no sentido de estabelecer esse plano estratégico para esse descomissionamento, especialmente no que diz respeito à reconversão econômica. E o terceiro ponto é o da mudança da matriz energética do transporte, né? Ou seja, especialmente começando pelo transporte coletivo, onde tem algo onde é... Eduardo, desculpe só para ver se eu perdi um dos pontos. O descomissionamento do carvão é a matriz energética, depois transição no transporte. Qual é o terceiro, então? E o manejo do uso da terra, né? Ou seja, como... Manejo do uso da terra. Tá. Porque você tem... O nosso ponto aqui é a questão nós temos a questão do bioma pampa, como é que o Estado vai controlar. A gente está na lógica de estabelecer a definição das áreas, das regiões, das áreas do bioma pampa, com a preocupação da conversão dessas terras para tudo virar plantio de soja, né? Em algo que pode gerar ainda, além da dependência econômica de uma monocultura, um problema também de emissões e desequilíbrio. De desequilíbrio, exatamente. Então, o que existe, o que a minha equipe me traz, eu até me recorro aqui ao time sobre esse assunto, é que existe na Universidade de Santa Maria já pesquisadores desenvolvendo, né, pesquisas que o Estado então se proporia a financiar um trabalho específico para melhorar o entendimento sobre qual é a emissão, qual é a captura e quais são os tipos de manejos e ações aí a serem
incentivados e trabalhados para que a gente possa neutralizar a emissão pela mudança do uso da terra. Então, são esses 3 pontos, né? E aí, na questão da transição da matriz do transporte, especialmente o transporte coletivo, o que eu tenho demandado aqui à nossa equipe é que a gente tenha, então, uma definição sobre qual estratégia que se vai buscar de matriz energética, hidrogênio, elétrico, e quais são, e com a disposição do governo de entrar com condições de subsídio e de apoio em financiamentos para fazer essa transição da matriz energética do transporte coletivo, né, que é o que está sob a responsabilidade do governo, especialmente, e que pode mais rapidamente fazer uma transição. São alguns dos pontos, mas eu quero ressaltar que acho que o destaque que houve aí sobre o aumento do desmatamento no Brasil pós-COP, como a Ana trouxe aqui, claro que choca, né? Porque, de fato, o que eu percebi lá conversando com ministros, por exemplo, como eu conversei com o Lord Goldsmith da Inglaterra, me relatavam até assim uma surpresa positiva no movimento que o Brasil parecia estar fazendo, no anúncio que tinha sido feito, enfim, e que certamente logo em seguida vem por água abaixo. Para nós não é surpresa exatamente, mas talvez para os outros ainda seja, né, uma frustração de expectativas por conta do que se apresentou logo em seguida da COP. Eu confesso que, honestamente, é até compreensível, portanto, que a União Europeia apresente, como apresentou, o direcionamento de fazer de não importar ou de commodities de regiões em que não haja esse claro compromisso com o combate ao desmatamento. É compreensível que isso esteja se apresentando e que deva gerar preocupação. Espero que possa, de alguma forma, ajudar a melhorar o alinhamento aqui no país em relação a esse tema. Acho que é isso. De outra parte, dizer que essa divisão sociedade civil e governo ficou bem escancarada lá, né? A gente percebeu isso fisicamente. Se é para olhar pelo lado do copo cheio, é exatamente esse, né? Que a Ana disse. Por um lado, o problema acarretado pelo governo gerou um engajamento ainda maior da sociedade civil brasileira e de outras autoridades políticas, talvez justamente a participação de 17 governadores e essa assimilação da pauta num andar de baixo, vamos dizer, do ponto de vista federativo, né? Os governadores, os prefeitos, estejam especialmente engajados e tomando consciência por conta da ausência do governo federal. Não vou dizer que é bom que tenha a ausência do governo federal, mas, por um lado, gera uma externalidade positiva aqui, um efeito colateral, que é essa assimilação nos entes subnacionais dos seus papéis, o que me faz esperar que, ali na frente, quando nós trocarmos o governo, nós possamos, com uma nova liderança, que traga esse tema para a centralidade do governo e promova uma discussão nacional a respeito do assunto, a gente terá no andar de baixo, vamos dizer, né, no andar de baixo que eu estou dizendo do ponto de vista federativo, nos entes subnacionais, uma melhor assimilação da importância desse tema para que a gente tenha um melhor engajamento. Então, os passos que a gente tem andado para trás agora, talvez nos ajudem a andar mais rapidamente para frente, ali logo na frente, quando nós trocarmos a liderança do ponto de vista nacional. Olho as provocações que foram feitas aqui também, com a mesma humildade de antes aqui, essa questão sobre o desmatamento legal também, né, e o comprometimento que a gente tem com a necessidade de buscar desmatamento zero, né? Então, ou seja, o que a gente vai ter que avançar nessa direção, mas vamos deixar isso para uma outra etapa, para a gente poder ver as estratégias para essa próxima etapa.
Só me esqueci de falar aqui sobre, como foi falado agora pelo Tasso, sobre a questão das oportunidades que a gente tem. Um dos temas que a gente levou lá e também conversou na COP foi sobre geração de hidrogênio verde, né? O Rio Grande do Sul aqui tem uma possibilidade, a gente está começando a fazer contatos e amarrando pontas aí para tentar desenvolver né, uma condição de investimento para a geração de hidrogênio verde aqui, porque nós temos, além da possibilidade dos ventos por parques de energia eólica já licenciados, que podem sustentar a geração de hidrogênio verde, a gente tem isso ao lado do Porto de Rio Grande, que é um porto de grande porte, e temos a demanda também doméstica a partir da fabricação de fertilizantes, por exemplo, que ajuda a sustentar também uma demanda para além do próprio hidrogênio utilizado como matriz energética. Então, a gente está buscando construir também, aí através de um memorando de entendimento, com uma série de empresas, uma condição de amarrar essas pontas todas para conseguir, quem sabe, aí consolidar uma vocação também para o Estado a partir da geração do hidrogênio verde aqui no Rio Grande do Sul. Eu conversei lá na COP, o que eu mais ouço é isso, né? Bom, o problema do hidrogênio verde você tem que garantir que é verde, né? E aí entra as coisas que a gente já conversou aqui sobre a credibilidade e a confiabilidade nos dados brasileiros, né? Nas informações, ou seja, se o país tem a credibilidade ferida, né? A gente passa a ter um problema sobre essas oportunidades econômicas que a gente tem por essa economia verde que é crescente, que só vai crescer, como disse a Nathalie, que quem estiver antes conectado, a minha preocupação, a minha angústia em relação ao Brasil é que as oportunidades econômicas estarão para nós, especialmente nesse momento da transição, depois que o mundo tiver encontrado outros caminhos para fazer a sua transição, o Brasil deixará de ter a oportunidade. A oportunidade está agora, no momento que tem que fazer a transição, que a gente consegue oferecer de energia renovável, por exemplo, sustentando projetos que vão encontrar aqui mais rapidamente solução, se nós estivéssemos, né, com a imagem boa, nitidamente comprometidos com o combate às mudanças climáticas, a responsabilidade com o meio ambiente, nós estaríamos certamente aproveitando investimentos que encontrariam aqui espaço para ter o selo junto aos seus países, aos seus consumidores, à sociedade global, aí, a toda a economia global, de estarem respeitando, né, o meio ambiente. Encontrariam aqui no Brasil isso, né? Então, por isso que eu digo que é urgente, esse senso de urgência, por isso que esse tema, sem dúvida nenhuma, vai ter que vir com força na próxima eleição, porque é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade que, se adiada, será simplesmente desperdiçada para o Brasil, né? Mas obrigado aqui a todos, quero agradecer, porque de fato a minha apropriação aqui, o que eu consegui me apropriar do tema tem muito a ver com a participação desse grupo. E eu quero também destacar que a gente teve uma conversa muito boa, organizada pelo AOD também aqui. Eu tinha feito esse pedido outra vez, com o Juliano e com o Beto Veríssimo. Foi uma conversa muito interessante de aprofundar ainda um pouco mais esse entendimento, essa compreensão a respeito do tema. E contem comigo, por favor, me provoquem também. Eu não vou me arvorar aqui a ser professor sobre o assunto. Eu sempre digo que a gente tem que ser generalista, né, e buscar entender o suficiente sobre cada um dos pontos para reconhecer a quem devemos recorrer e dar as diretrizes e sustentar a pauta, né, e a agenda. E eu quero poder muito fazer a minha parte desde já como governador aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho um tempo um pouquinho mais estreito,
mas também quero, evidentemente, dar a colaboração no debate nacional sobre a pauta ambiental e das mudanças climáticas. Então, chegaremos lá. A Ana Tônia aqui está me dizendo aqui, Eduardo não é um especialista ainda. Só para dar uma curiosidade aqui, Ana, respeitando o tempo de todo mundo, eu, quando era vereador, eu sou bacharel em Direito, né, para a Universidade Federal de Pelotas. E estava fazendo um mestrado em Gestão Pública na FGV em São Paulo, quando decidi concorrer a governador e aí tive que interromper o mestrado no meio lá. E aí, mas quero contar para você, só quando eu era vereador, eu recebi um grupo de dentistas que queria tratar sobre políticas públicas de saúde bucal, que eram muito precárias na cidade, lá em Pelotas. Eu comecei a me envolver com aquele tema, e fui me apropriando, e fui entendendo, fui me envolvendo e tudo mais, e fui brigando tanto pela causa que quando eu consegui finalmente fazer com que a cidade criasse um centro de saúde, atendimento especializado em saúde bucal, a então secretária de saúde do município, hoje é minha secretária de Estado, aqui, a Arita, ela faz a referência. Quero destacar nessa inauguração e tal, aqui a participação muito decisiva do vereador Eduardo Leite, que é dentista. Eu digo, não sou dentista. Fala tanto do tema aí que eu já achei que era dentista. Então, quem sabe mais um pouquinho eu busco aqui estar como especialista. Não, você é um ambientalista, já está claro agora. Já vai virou. virar um climatologista aí. Mas obrigado vocês são muito responsáveis. Quero deixar aqui o testemunho de que vocês estão atingindo o objetivo, pelo menos na parte que me toca aqui, se é sensibilizar governantes e gestores, eu já estou devidamente sensibilizado.